admitir teu ponto de partida, que o governo encontra-se com uma popularidade estabilizada, mas o país continua afundando. Afundando no quê? Naquilo que efetivamente é estratégico para pensar qualquer país, que é a posição do país na divisão internacional do trabalho. Ou seja, para falar numa linguagem quase jornalística, a diferença entre aquilo que o país exporta e aquilo que o país importa. Essa diferença, ela está marcada pelo fato de que nunca, como antes na história desse país, o Brasil exporta produtos agrícolas e minerais, com aquilo que o jornalismo chama, de maneira muito deteriorada, de baixo valor agregado. E importa absolutamente tudo, eletrônicos, máquinas e equipamentos. É uma dependência econômica, científica e tecnológica gigantesca, que, a propósito do livro do Álvaro Vieira Pinto, fez com que, inclusive, as universidades, as instituições de ensino superior fossem colocadas, ou os institutos de pesquisa no Brasil, num terceiro, num quarto plano. Quando domina a exportação de soja, a petróleo cru, milho e minério, qual é a função do saber científico e tecnológico? Nenhum. Então, o governo se nutre desse critério, a estabilidade da pesquisa. Se o governo está caindo com a popularidade, está subindo. Mas esse é um critério que orienta o comitê eleitoral, mas não a saúde do país. E, nesse sentido, eu reafirmo aqui o meu diagnóstico desde sempre. Esse governo é um governo da classe dominante, que não muda absolutamente nada, nenhum átomo da política econômica herdada de Paulo Guedes e de Bolsonaro, de Michel Temer, de Fernando Henrique, de Lula 1 e 2, de Dilma. É a mesma política econômica. E se isso não muda, o espaço para fazer política é a filantropia, ou o exercício permanente do cinismo e da mentira, da enganação. Então, na viagem do Haddad aos Estados Unidos, é verdadeiramente um atentado à soberania, mas é mais um, isso é uma constante. E as viagens de Lula e as declarações de Lula e a atuação de seus ministros, um ministério pífio, sem credenciais políticas, sem capacidade técnica, sem estatura moral, é espantoso, é uma situação calamitosa. Não porque eu queira salvar o petismo, não, porque eles vão governar o país durante 4 anos. Então, é uma situação efetivamente catastrófica, né? O governo pode gozar de boa popularidade. E como eu já afirmei em edições anteriores aqui, Anderson, o governo, ao contrário do que um petismo e de uns órfãos do petismo, diz: olha, o Lula está dando tiro no próprio pé e é capaz de perder a eleição para a direita. Eu afirmo categoricamente que o Lula cada vez mais se desloca para a direita para vencer as eleições. E tem ótimas oportunidades de vencer as eleições. No dia de hoje, né, 7 de maio de 2025, eu não tenho dúvida. Então, o deslocamento do Lula para a direita é precisamente para ter eficácia eleitoral. Por quê? Porque existe uma hegemonia amplamente liberal na sociedade brasileira e que a esquerda identitária não pode disputar. A esquerda independente é minúscula. A verdadeiramente independente, onde me situo eu, em oposição ao governo. E a esquerda partidária, PSOL, PDT, esses partidos socialistas, todos esses partidos que estão na base do governo, idem. Então, são incapazes de disputar uma hegemonia de esquerda, do radicalismo político que nós necessitamos na sociedade. Então, como o governo tem um compromisso total com a classe dominante e com o imperialismo estadunidense, ele se desloca para a direita como uma consequência necessária e um princípio de sua política.